que está acontecendo com muitas pessoas que eu percebi, eu acredito que Deus que trouxe essa mensagem ao meu coração, à minha mente hoje. Eu estava tomando banho e eu saí do chuveiro, conversei com minha esposa e falei, olha, eu preciso falar algo relacionado a isso, para as pessoas, nesse vídeo de hoje. Muitas pessoas acreditam que a salvação vem através da graça e misericórdia de Deus. Isso eu também, eu acredito nisso, eu acho que é algo inquestionável. Mas, por outro lado, requer, para a gente alcançar isso, apesar da graça e misericórdia dele, requer que a gente dê um passo de fé e creia no Senhor Jesus Cristo. Pronto. O ladrão na cruz, ele creu, né? Teve fé ali, que o Senhor Jesus Cristo ali poderia salvá-lo. E foi salvo. No último instante ali, ele recebeu a salvação. Só que eu acredito que vão ter pessoas que vão viver, quando morrer, vão ser salvas, mas porém que na terra não vão receber, não vão viver essa vida abundante que Jesus disse que viria. Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então as pessoas vão receber no final do jogo a salvação, mas não vão viver essa vida abundante. Mas por que não vão viver? Algumas pessoas relutam em se batizar. Jesus disse lá em Marcos 16, se eu estiver enganado, depois eu corrijo. Quem crê e for batizado será salvo e receberá poderes. O primeiro poder é o de expulsar demônios, não é de curar enfermo, não. O primeiro é de expulsar espíritos malignos. Então, há uma condição. Se você crer e for batizado, você receberá esses poderes. É como se fosse uma procuração celestial. Eu te dou uma procuração celestial, como Jesus, para você ter poderes para expulsar demônios em nome de Jesus. Então é algo muito sério, muito forte, e as pessoas estão lutando no mundo espiritual com as suas próprias forças. Às vezes nem sabe que há uma batalha no mundo espiritual. Em Efésios 6 fala sobre essa batalha espiritual. Então a gente tem que se revestir com a armadura de Deus, né? Depois dá uma lida lá em Efésios 6, fala sobre essa armadura. E a gente tem que ter essa autoridade, essa procuração celestial para poder atuar na nossa vida. Olha Paulo e Silas entraram dentro de uma determinada cidade, iam para um local de oração todos os dias, e lá tinha uma jovem com espírito de adivinhação. Os donos ganhavam muito dinheiro com ela, e todo dia, quando Paulo e Silas passavam, ela ia seguindo eles atrás, gritando, falando, essas pessoas falam do Deus Altíssimo, falam da salvação, enfim, e vai indo, todo dia. Até que um dia Paulo se aborreceu, se indignou ali, expulsou o demônio da vida dessa pessoa, dessa jovem. Outra história, Eva, antes de cometer a desobediência, antes de cometer o pecado, ela não tinha pecado nenhum, e ainda assim o diabo se aproximou dela, tentando seduzir, acabou seduzindo com a dúvida que plantou no coração, na mente dela. Pois é, acabou que caiu, desobedeceu, e isso alcançou todos nós hoje. Jesus, no deserto, sem pecado algum, o diabo foi lá para tentar ele também. Jesus rebateu a tentação e ainda expulsou o diabo de lá. O que acontece? Eva, ela não expulsou o demônio de lá. Mas o que aconteceu na vida dela? Ela foi expulsa por Deus, da presença dele. Jesus expulsou o demônio. Paulo expulsou o demônio e continuou na caminhada de fé com Deus, com o Espírito Santo. Agora imagina nós sem termos essa procuração celestial, esse poder na nossa vida de expulsar os espíritos malignos, expulsar o espírito do mal. Se a gente não tiver essa procuração, esse poder, como que a gente vai expulsar esses espíritos que nos trazem, nos fazem mal, nos tentam a todo momento? Então, o que é preciso para que a gente tenha esse poder, nos revista com esse poder? Primeiro é crer e ser batizado. E muitas pessoas acham que
Ah, não, eu creio no Senhor Jesus Cristo, mas a própria palavra diz que até os demônios creem e tremem de medo de Deus. Então essa mensagem aqui, talvez eu não tenha seguido um roteiro, alguma coisa assim, mas é para realmente falar ao seu coração. Se isso não é para você, mande para alguma pessoa. Faça com que essa mensagem alcance aquela pessoa que realmente precisa de uma palavra de Deus, clarear a mente, sabe? Crer no Senhor Jesus Cristo, confessar Ele diante dos homens, das pessoas, se arrepender dos seus pecados, sabe? Buscar uma vida correta e justa em Deus, confessar os seus pecados, pedir perdão para aquelas pessoas que você já feriu, perdoar aquelas pessoas também, liberar o orgulho da sua vida, a murmuração, que é a reclamação, coisas que nos afastam da presença do Senhor. Tem uma mensagem também que fala sobre ireis, mas não pequeis, né? Que não se põe o sol sobre sua ira e não dê brecha ao diabo. Então, por mais que a gente esteja revestido, cheio do Espírito Santo, o inimigo, ele é indelicado, ele, não sei nem usar a palavra neste momento, mas ele invade. Ele não é um cavaleiro como Jesus, que eis que estou à porta e bato. Ele quer invadir a sua vida, ele quer te perturbar. Ele veio para roubar, matar e destruir. E Jesus disse que veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Então, a gente tem que quebrar isso na nossa vida e seguir o passo a passo de Jesus. A gente tem que crer e batizar? Então vamos crer e batizar. E vamos receber esse poder e pôr em prática na nossa vida, na vida das pessoas. O quarto poder lá que menciona na palavra de Deus e imporá as mãos e curará enfermos. Então o que a gente está esperando para fazer isso na nossa vida, na vida de outras pessoas, sabe? Então, que essa mensagem alcance as pessoas que realmente precisam de ouvir essa palavra. Se você acha que... Eu já fui questionado que algumas pessoas chegaram e falaram assim, mas e o índio lá na casa do caixa-prego lá que não recebeu a mensagem de Deus, como é que ele vai ser salvo? Cara, deixa para Deus, a salvação é de Deus. A graça e a misericórdia dele é dele, não é nossa. Vamos preocupar com as pessoas que estão próximas da gente. Cara, eu não consigo preocupar com as pessoas, todas as pessoas que estão na minha volta, eu vou preocupar com o índio que está lá longe, cara. O que eu posso fazer por esses índios? É pedir a Deus que a mensagem que me alcançou essas pessoas que estão à minha volta, possa alcançar eles, sabe? Como que a mensagem, como Jesus alcançou Paulo, que vivia correndo atrás dos judeus, matando, sabe? Fazendo tanta covardia. Ele esteve lá no apedrejamento de Estevão, primeiro mártir da Bíblia. Então, como é que ele foi salvo? Jesus apareceu para ele, sabe? Ele caiu, ficou 3 dias cego e depois voltou a ver e ficou, se tornou esse apóstolo fantástico que escreveu várias cartas, vários livros aí que a gente tem acesso até hoje, que são inspiração direta do Senhor. Então, ouça esse vídeo, repasse para as pessoas que realmente precisam. As pessoas estão vivendo uma vida, sabe, mediana, achando que às vezes até bom a vida que elas estão levando, e às vezes é o inimigo controlando, sabe, dando o que elas querem naquele momento. Elas buscam um pouco de Deus, buscam Deus ali, e esquecem que Deus falou assim, eu mando sol e chuva para o bom e para o ruim. Então tem certas coisas que ele vai conceder para a gente, um alimento, chuva, essas coisas, sol, Mas a gente precisa de buscar no Senhor, buscar esse poder para saber entrar no mundo espiritual, guerrear contra o inimigo, sabe? Antes de ser batizado, a gente é criatura. Depois nos tornamos filhos de Deus. Então a gente... quando se torna filho de Deus, esse poder, que é a riqueza de Deus, vem sobre nós, vem sobre a nossa vida. Então, porque a gente está limitando isso em nós, chega disso. Comece a guerrear na sua vida.
Começa a profetizar. Ah, eu sou ansioso. Não é ansioso, eu era ansioso. Ah, eu sou medroso. Não sou medroso, eu era medroso. Ah, eu tenho muita dúvida. Não tenho dúvida. Eu tinha dúvida, agora não tenho mais, porque eu estou com Deus na minha vida, eu estou com Jesus Cristo na minha vida, eu estou cheio do Espírito Santo, tenho buscado o Senhor, e qualquer espírito maligno que esteja à minha volta, na minha família, na minha casa, que bata em retirada agora, eu expulso em nome de Jesus. Como Jesus expulsou o diabo no deserto, eu expulso o inimigo agora da minha vida. Como Paulo expulsou aquele demônio que estava sobre a jovem, eu expulso o demônio sobre a minha vida, sobre a vida dos meus familiares, sobre o meu trabalho, sobre os meus projetos, meus planos, sobre a minha mente que vem lançando, seduzindo dúvidas na minha mente, no meu coração. Ô Senhor, que essas pessoas possam começar a pôr em prática a Tua palavra, Senhor. Quantas pessoas às vezes que estão sem saber como se relacionar com outra pessoa, porque o inimigo lança dúvida, sabe? Vai lançando tanta armadilha, cilada. E essas pessoas, por não saberem como batalhar nesse mundo espiritual, acabam por cair, Senhor. Então que o Senhor possa abrir a mente delas, que o Senhor possa falar ao coração delas. Ô Pai, como o Senhor bateu a minha porta, bateu a porta do meu coração e eu abri, e o Senhor entrou e vive em mim, eu quero que o Senhor faça a mesma coisa por eles. O Senhor disse que tudo que pedimos em Teu nome, assim o Senhor faria, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor possa fazer com que essas pessoas vivam tudo isso que eu estou vivendo, ainda muito mais, que elas deem frutos, frutos que alcancem essas pessoas que precisam desse fruto, que é o fruto, sabe, do gosto, do amor de Jesus, sabe? Ô Pai, faz isso. Abra as portas da vida delas e feche todas aquelas portas que só o Senhor pode fechar, do qual ninguém pode abrir. É o que eu te peço hoje, sempre, em nome de Jesus. Amém.